No dia 8 de dezembro de 2000, Trevor Dee participava de uma festa de Natal em Dublin, na Irlanda, antes de seguir para uma boate na Lower Leeson Street. A comemoração se estendeu até o começo da manhã, e por volta de 3h20, Dee saiu para voltar ao apartamento. No entanto, ao invés de seguir direto para casa, ele parece ter mudado de rota e caminhado em direção ao banco onde trabalhava. Naquela noite, havia uma tempestade forte, somada a uma greve de táxis no pior momento possível. Por isso, acredita-se que Dee tenha decidido se abrigar no escritório por um tempo, até que o tempo melhorasse. As imagens a seguir foram registradas pelas câmeras de segurança em frente ao banco. E elas levantam questões sobre a segurança de Dee, algo que se tornaria ainda mais preocupante nas horas seguintes. Pouco antes da chegada de Dee, um homem aparece nas imagens, aproximando-se do portão da frente do prédio. Ele espera ali, e quando Dee chega, os dois parecem trocar algumas palavras, enquanto Dee aguarda os seguranças liberarem sua entrada. Mas quando a conversa termina e Dee se afasta, mais homens começam a se reunir diante do portão. E os frames congelados desse momento são, no mínimo, perturbadores. O motivo de Dee ter conseguido entrar no prédio era simples. Alguns funcionários trabalhavam no turno da noite, que seguia pela madrugada. Um deles, inclusive, chegou a conversar com Dee enquanto ele estava dentro do local. Reunir-se perto do portão também não era incomum, já que muitos funcionários usavam esse ponto para fumar ou fazer uma pausa. No entanto, algo ainda mais inquietante aconteceria logo depois que Dee deixou o edifício. O único homem que permaneceu no local ficou encostado na cerca, próximo ao portão, como mostram as imagens da câmera. No entanto, após a passagem de Dee, ele ficou ali por alguns instantes, observando. Até que, de repente, virou a esquina. Assustadoramente, Trevor Dee estava sendo seguido. O sumiço de Trevor Dee ocorreu em uma ocasião bastante inoportuna. No dia seguinte, era sexta-feira, e sua falta no trabalho foi atribuída à noite anterior. Afinal, ele foi visto no prédio por volta das 3h da madrugada. Seus companheiros de apartamento também estavam fora no fim de semana. Então, ninguém percebeu sua ausência até segunda-feira, quando o segundo dia seguido, sem aparecer no serviço, despertou suspeitas. Ele foi, então, oficialmente declarado desaparecido, e após conseguirem as gravações das câmeras de vigilância, os investigadores se dedicaram a descobrir a identidade do homem que aparentava observá-lo do lado de fora do portão. No começo, acreditava-se que o homem que falou com Dee do lado de fora não era o mesmo que o seguiu mais adiante na rua. Contudo, após uma versão melhorada das gravações ser divulgada em 2016, começou-se a suspeitar que os dois pudessem estar ligados. Em 2017, surgiu a hipótese de que Dee teria sido alvo de um conflito entre gangues sem vínculos com ele, já que a região por onde passou era conhecida como rota usada em atividades criminosas. Porém, apurações posteriores consideraram essa teoria improvável. A única pista concreta era o homem que o seguia de perto. Mas, em 2023, até isso foi descartado, pois, ao que tudo indica, os investigadores localizaram o homem e concluíram que ele não tinha ligação com o caso. Até hoje, Trevor Dee continua desaparecido. Jamais foi visto ou ouvido novamente. Seus últimos momentos permanecem tão enigmáticos quanto inquietantes. Embora os investigadores aleguem que o homem que o seguia não tinha ligação com o caso, é quase impossível não suspeitar das intenções de quem o observava e de quem andava logo atrás. Tudo isso levanta a pergunta: o que de fato aconteceu com Trevor Dee? No dia 14 de fevereiro deste ano, aconteceu um acidente dentro do túnel de Green River, em Wyoming. E tudo foi registrado em tempo real por um usuário do TikTok, conhecido como @TopHoller.
Naquele dia, ele estava fazendo entregas como de costume, mas ao chegar ao túnel de Green River, percebeu que havia uma batida múltipla envolvendo vários veículos. Agindo rápido, conseguiu encostar seu caminhão na lateral, sem causar mais danos. O que ele não sabia era que havia um incêndio, e agora as portas do caminhão não abriam mais. O que aconteceu depois foi gravado por ele. Atenção! As imagens são intensas e podem causar forte impacto. This happened coming through a tunnel. I'm in a wreck. This is all this truck is on fire. I got to get out of here. Oh, oh, Aflito, ele consegue estourar o para-brisa usando os pés, enquanto seus gritos ressoam por todo o túnel. Virando-se, é possível notar a grande nuvem de fumaça saindo do interior. Ainda em completo choque, ele se aproxima dos bombeiros e afirma: I'm one of the very last ones, man. So the truck on front of me was on fire. Okay. That guy's dying in there. He's dead. Okay. It's burnt up. Just hold on. What do you, we can't go in there right now, okay? They're getting fired. That was a wild ride. Oh, God. That guy's burnt up in there, man. My truck is next in line up here. It's on fire. What's the truck on front carrying? What's your truck carrying? TVA is my truck. What is it carrying? Oh, just food, man. Just food. It's good. Yeah. What's your truck carrying? Oh, God dang it. I'm so screwed. No fim, pelo menos 3 pessoas perderam a vida e outras 5 permaneceram hospitalizadas. Esse vídeo parece ser o único registro, em primeira pessoa, do que ocorreu dentro do túnel naquele dia. Um relato triste e impressionante. É um lembrete doloroso de como a vida pode mudar em instantes e de como cada segundo faz diferença em situações de risco. Que possamos sentir empatia pelas vítimas e suas famílias e valorizar ainda mais a importância de apoio e cuidado coletivo em momentos de crise. Esta é Darisha Bailey Vath, uma jovem de 17 anos, de Rochester, Minnesota. O que aconteceu com ela mudaria para sempre a vida de muitos jovens e abalaria profundamente essa pequena comunidade. Tudo começou a 1h20 da manhã de domingo, 16 de julho de 2024, no Lakeside Veterans Memorial Park, em Forest Lake. O que começou como uma tensão entre 2 grupos de jovens se transformou rapidamente em um confronto violento. Testemunhas disseram que ambos os lados estavam armados, alguns com tacos de beisebol, martelos, até um pé de cabra. Segundo os promotores, o jovem Dylan Simmons, de 20 anos, estava jogando hack-sack no parque naquela noite, quando enviou uma mensagem para Devon, o irmão de Darisha, chamando-o para brigar. Um conflito entre Simmons e Devon já vinha se desenvolvendo há quase 2 anos. Darisha chegou ao parque com o irmão e alguns amigos, enquanto Simmons e um passageiro saíram de seu carro empunhando martelos. Devon e seu amigo carregavam um taco de beisebol e uma faca dobrável. Até esse ponto, ambos os lados seguiam escalando o conflito. Quando a briga começou a diminuir, Simmons voltou para o carro. Foi então que tudo mudou. Simmons avançou com o carro em direção ao grupo, quase atingindo várias pessoas que estavam a poucos centímetros de distância. Ele bateu na parte traseira do veículo de Devon, quase passando por cima do pé de uma pessoa
e encostando na perna de outra. Em seguida, Simmons deu ré e acelerou novamente. Dessa vez, atingiu a irmã de Devon, Darisha, de 17 anos, passando com as rodas dianteiras e traseiras sobre ela, antes de sair do local em alta velocidade. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Risha. I got them on camera! You gotta go, bro. You gotta go. Policiais e equipes médicas chegaram em poucos minutos. Fizeram tudo o que puderam para salvá-la. Mas Darisha havia sofrido várias fraturas e um sério ferimento na cabeça. 34, CPR in progress. No, please. Oh, please. Here, I'm gonna switch out with you, okay? Apesar dos esforços, ela não resistiu e faleceu no local pouco depois da chegada das equipes de socorro. Simmons fugiu, mas não foi longe. Após uma ligação com alguém que ainda estava no parque, ele retornou e confessou à polícia que sabia ter atingido Darisha. As imagens de segurança forneceram aos promotores provas suficientes para elevar as acusações para homicídio de segundo grau, além de 3 acusações de agressão de segundo grau. A family in Forest Lake is grieving the loss of a 17-year-old girl. Police say that someone intentionally hit and killed her during a fight at a park this weekend. 20-year-old Dylan Simmons appeared in court for the first time today after Washington County prosecutors charged him with third-degree murder and vehicular homicide. Em dezembro de 2024, começou o julgamento de Simmons. O clima era tenso. Do lado de fora do tribunal, as duas famílias se enfrentaram. Houve discussões, gritos e até uma briga em um restaurante próximo. Dentro da sala, tudo girava em torno de uma única questão: a intenção. Os promotores alegaram que Simmons dirigiu deliberadamente contra o grupo. Já a defesa argumentou que ele entrou em pânico ao se sentir cercado e que não tinha a intenção de machucar ninguém. Após 5 dias de julgamento, o júri chegou a um veredito: culpado. Simmons poderia enfrentar até 40 anos de prisão, com a sentença prevista para março de 2025, 2 anos após o crime. Neste ano, ele foi finalmente condenado a 20 anos pelo atropelamento ocorrido em julho de 2023, que tirou a vida da jovem, Darisha Bailey Vath. Para a família de Darisha, o veredito trouxe algum alívio em termos de justiça, mas não diminuiu a dor. Ela estava animada para se formar no ensino médio e sonhava em ser veterinária. Agora, sua família guarda apenas lembranças de uma filha e irmã que partiu cedo demais. Uma situação dolorosa para qualquer família, e infelizmente não é algo raro. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque estamos a um passo dos 100 mil inscritos. E olha esse dado: 75,9% de vocês ainda não são inscritos. Então, se curte o conteúdo, dá aquela força e vem fazer parte da nossa comunidade. Agora sim, bora voltar pro vídeo. No início de 2024, em Al-Rashidia, perto de Taif, na Arábia Saudita, uma criança pequena brincava tranquilamente do lado de fora de sua casa. Era uma tarde comum, em um bairro residencial silencioso. Nada parecia fora do normal, até que o impensável aconteceu. Uma câmera de segurança próxima registrou cada segundo do que estava por vir. Um cachorro grande, aparentemente um animal doméstico, surge no campo de visão da câmera. No início, ele se aproxima calmamente, rabo baixo, postura tranquila. A criança não demonstra medo. Pelo contrário, continua a brincar, sem dar muita atenção ao animal. Mas num instante, tudo muda. O cão ataca de forma brutal. Ele salta sobre o menino, cravando os dentes no rosto e no pescoço. A criança cai no chão gritando, completamente indefesa. O animal a arrasta como se fosse um objeto, e o ataque se prolonga de maneira aterrorizante. É possível ouvir o desespero quando um cuidador corre para socorrê-lo, enquanto o caos toma conta do momento.
Gritos, desespero, luta para afastar o animal. Cada segundo parecia uma eternidade. O menino sobreviveu, mas por muito pouco. Relatórios indicam que ele sofreu ferimentos profundos no rosto e na garganta, sendo levado às pressas ao hospital em estado crítico. Os médicos agiram rapidamente para estancar o sangramento e estabilizá-lo. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais da Arábia Saudita, provocando uma onda de indignação imediata. Hashtags como hashtag Proteja Nossas Crianças e hashtag Banir Animais Perigosos ganharam força entre milhares de usuários. A reação foi de pura fúria, choque e tristeza. Não ficou claro se o cão era de rua ou doméstico, mas a ideia de que um animal, algo que deveria proteger, pudesse se transformar em um predador, bem ali, diante de casa, não era apenas uma tragédia, era um alerta nacional. Muitas pessoas passaram a questionar as leis sobre a posse de animais em áreas residenciais. O cachorro era treinado, vacinado, já tinha demonstrado agressividade antes. Outros criticaram a falta de cercamento adequado. Alguns culparam os responsáveis pela criança. Mas no fim, todos concordaram com uma coisa: isso poderia ter acontecido com qualquer família, em qualquer lugar. O próximo vídeo levanta questões ainda mais perturbadoras. Imagine-se a cerca de 18 metros acima da água, com o coração disparado, sem saber se realmente está pronto para pular. E de repente, alguém te empurra. Foi exatamente o que aconteceu com Jordan Holgerson, de 16 anos, em 2018. Ela estava parada na borda da ponte Moulton Falls, no estado de Washington, tentando decidir se saltava ou não no rio abaixo. Uma gravação feita com o celular capturou tudo, de forma direta, crua e brutal. 3, no, I won't go on. 2. Well, she's saying no. No, I just... Ready? Oh, that's so fast. No vídeo, é possível ouvir com clareza Jordan dizendo não. No, I just... Ready? Oh, that's so... Sua postura revela hesitação. Mas então, sem qualquer aviso, uma suposta amiga se aproxima por trás e a empurra. A queda de 18 metros não foi apenas assustadora, foi devastadora. Jordan atingiu a água com tamanha força que quebrou 6 costelas, perfurou ambos os pulmões e sofreu hemorragia interna. Ela quase se afogou. Segundo os médicos, sua sobrevivência foi um verdadeiro milagre. O vídeo se espalhou imediatamente. Foi exibido em noticiários. A internet se encheu de revolta e pedidos por justiça. Mas a garota responsável pelo empurrão recebeu somente 2 dias de prisão, uma multa de $300 e algumas horas de trabalho comunitário. E nada mais. Ela não visitou Jordan no hospital. Não pediu desculpas. Apenas foi embora, enquanto Jordan era levada de helicóptero ao pronto-socorro. Durante a audiência, Jordan estava tão traumatizada que precisou que sua declaração fosse lida por uma representante. I didn't ask for any of this, but last summer my said-to-be-good friend changed my life for the worse. A mãe de Jordan, indignada, declarou ao tribunal. Ela não correu para ver como Jordan estava. Não foi ao hospital. Não passou na nossa casa. Isso não é amiga. Isso é alguém que tomou uma decisão que quase tirou uma vida e simplesmente foi embora. A jovem que a empurrou, Taylor Smith, inicialmente declarou-se inocente, mas depois mudou seu depoimento para evitar uma punição mais severa. I'd like to sincerely apologize to Jordan Holgerson, her family and friends for the pain and humiliation I have caused by my mindless action that occurred last summer. Ela justificou dizendo que foi uma brincadeira que deu errado. Mas até hoje, muitos acreditam que ela saiu praticamente impune. A recuperação de Jordan levou meses. Ela não pôde praticar esportes, nem viajar de avião. Teve que reaprender a respirar normalmente. E quanto às cicatrizes emocionais? Essas talvez jamais desapareçam. A ponte, antes associada a desafios e risadas, tornou-se um alerta nacional. Às vezes, o perigo não está nas alturas, mas nas pessoas em quem confiamos. Um empurrão, um gesto impensado, pode mudar, ou até destruir, uma vida inteira. Talvez você já tenha ouvido falar do caso que aconteceu em 2014.
envolvendo o desaparecimento de Lars Mittang. Mas vou tentar trazer alguns detalhes que talvez você ainda não saiba. Tudo começou quando Lars viajou de férias com amigos para o resort Golden Sands, na Bulgária. Segundo o grupo, a semana passou rápido demais, de tanto que estavam se divertindo. Lars parecia agir normalmente. A única coisa curiosa era que, nas refeições, ele mal tocava na comida. Isso foi até o dia 6 de julho, na véspera do retorno para casa. Naquela noite, o grupo decidiu ir até um bar da cidade, e foi aí que os acontecimentos começaram a fugir do controle. Lars se envolveu em uma discussão com alguns homens no local. Após sair do bar, ele se separou dos amigos e desapareceu pelo resto da noite. No dia seguinte, ele retornou ao resort, visivelmente abalado. Contou aos amigos que os homens da discussão teriam contratado 4 outros caras para agredi-lo em um beco próximo. Mesmo assim, insistiu para que os amigos voltassem para casa como planejado e afirmou que procuraria um médico. Ao consultar um médico, recebeu a recomendação de não voar naquele dia. Ele estava com o tímpano rompido e uma lesão no maxilar. Foi receitado um antibiótico e Lars se hospedou então em um novo hotel. No dia seguinte, começou a agir de forma paranoica. Ligou para a mãe, sussurrando que estavam tentando acabar com ele e pedindo que cancelasse todos os seus cartões. No outro dia, foi ao aeroporto de Varna. Enviou uma mensagem para a mãe dizendo que havia chegado e a tranquilizou ao afirmar que veria um médico do aeroporto antes do voo. Isso foi registrado pelas câmeras de segurança. O médico do aeroporto, chamado Kosta Kostov, relatou que Lars estava nervoso e agitado, mas confirmou que ele estava liberado para voar. Foi nesse momento que um grupo de operários da construção entrou na sala. E então, algo totalmente inesperado aconteceu. Lars começou a tremer e de repente gritou: "Eu não quero morrer aqui! Preciso sair daqui!" Ele saiu correndo pelo aeroporto, deixando tudo para trás: mochila, documentos, celular e carteira. Do lado de fora, continuou correndo até pular uma cerca e desaparecer em uma área de mata próxima. Lars nunca mais foi visto. Um detalhe importante: o médico disse que Lars não chegou a buscar o antibiótico na farmácia, o que indica que ele provavelmente não estava tomando os remédios. Desde então, sua mãe nunca perdeu a esperança. Acredita que ele possa ter perdido a memória e ainda estar vivo em algum lugar. Meine Hoffnung ist natürlich, erstens immer wieder neu die Suche zu beleben, anzuschieben, Aufmerksamkeit zu erregen, dass das nicht aufhört zu suchen, das immer wieder in Erinnerung bringen, da wird ein Mensch gesucht, der vielleicht noch unsere Hilfe braucht. Das ist meine Hoffnung, dass ich das mit dieser Aktion halt nochmal wieder untermauern kann, nochmal neu beleben. Houve relatos de avistamentos depois do desaparecimento, mas nenhum foi comprovado. Até hoje, as teorias persistem. Será que alguém realmente estava perseguindo Lars, como ele temia? Ou tudo foi resultado de uma grave crise psicológica? Talvez um dia as respostas apareçam. Como sempre, deixe sua opinião nos comentários. Em dezembro de 2024, Jennifer Sheffield postou um vídeo no TikTok e parecia bastante positiva sobre o divórcio que estava enfrentando. Mesmo tendo 2 filhos com o marido, os dois haviam decidido mutuamente que seria melhor seguir em caminhos diferentes. Eles planejavam dividir tudo de forma justa e se dedicarem ao melhor possível na coparentalidade. Porém, poucos dias após a publicação desse vídeo, a família de Jennifer perdeu completamente o contato com ela. Preocupados, decidiram fazer uma visita de verificação. Para o choque de todos, encontraram Jennifer sem vida, ao lado do próprio marido, ambos com ferimentos causados por arma de fogo. Tudo indicava que o marido havia sido o responsável pela tragédia familiar. Isso torna o último vídeo de Jennifer ainda mais perturbador. So, about to be a newly single mom, and I am in the middle of a divorce. My husband is being incredible though, like really and truly, like we're working together, everything's great, we're splitting everything down the middle, like, you know, everything is good. It is a very civil divorce with our daughter in mind, and I really appreciate that. However, you know, I'm gonna be a mom, single income right now, and he will be helping with her, he will be supporting her, you know, so essentially, like, I'm really thankful for that, and that I will not have to worry so much about supporting her. However, I will be on a very limited income.
with buying a new house and, you know, paying a mortgage and all that stuff. So, I've never done this before. I've never been on my own before. Vale destacar que nenhum dos dois tinha qualquer histórico de violência. A tragédia abalou profundamente a família e deixou as filhas sem os pais. Até o momento desta gravação, existe uma campanha no GoFundMe para ajudar as crianças. Este caso serve como um triste lembrete de que, mesmo quando tudo parece estar sob controle, situações delicadas podem tomar rumos inesperados. É importante sempre estar atento aos sinais ao nosso redor e oferecer apoio a quem possa precisar, antes que seja tarde demais. We've had a terrible accident here. Henry just got taken by a crocodile. Damn it. Oh, Henry. Crocodile. Crocodile. No dia 7 de dezembro de 2010, uma perda abalou profundamente a região da Bacia do Congo. Um dos melhores caiaquistas do mundo, Henry Coetzee, chamado de Henry pelos amigos, perdeu a vida em um dos rios mais desafiadores do planeta. O rio Lualaba, no Congo, é implacável. Sob suas águas densas, grandes crocodilos do Nilo aguardam silenciosamente, enquanto hipopótamos podem atacar sem aviso. Ali, longe de qualquer cidade, a ajuda está a centenas de quilômetros de distância. Mas para Henry, o risco não era algo a ser evitado. Era o que o fazia se sentir verdadeiramente vivo. Nascido em uma pequena vila na África do Sul, Henry cresceu em meio a tempos difíceis. Seu pai participou de conflitos armados e, quando criança, ele se escondia debaixo da cama durante os ataques. Talvez essas vivências tenham influenciado seu destino, pois, na vida adulta, tornou-se um dos exploradores mais audaciosos da África, liderando expedições pelo Nilo e sendo respeitado como um dos maiores caiaquistas de sua geração. I would put Henry up there not only with the greatest kayakers of all time, but the greatest explorers of all time, you know, people that you only read about in books. No final de 2009, dois caiaquistas americanos, Ben Stuxbury e Chris Corbulic, o convidaram para liderar uma expedição por afluentes ainda inexplorados do Congo. Henry não resistiu ao chamado da aventura. Aceitou participar daquela que acabaria sendo sua última jornada. Os perigos eram conhecidos. Moradores da região alertaram o grupo sobre crocodilos que teriam se acostumado a se alimentar de pessoas durante os anos de conflito, quando muitos corpos foram lançados no rio. Em uma das vilas, disseram que mais de 100 moradores teriam perdido a vida para crocodilos em cerca de 20 anos. Mesmo assim, os três seguiram viagem. So this is the start of the supermarket. It's very narrow, the water's flowing slowly, lots of rocks for the crocs to bake on. I don't think I've ever gone through here without a charge. Os crocodilos do Nilo são enormes, podem chegar a 6 metros de comprimento e são caçadores habilidosos. Estima-se que crocodilos sejam responsáveis por tirar a vida de 300 a 1000 pessoas por ano na África, embora muitos acreditem que esse número seja maior, devido às vastas áreas rurais e à falta de registros oficiais. Now just going across there. Well, the thing is, nobody's told us that we can't do it. No. Com Henry como guia, o trio iniciou uma expedição de 2 meses. Eles partiram de Uganda, descendo o rio Nilo Branco pelo Parque Nacional Murchison Falls. Depois, seguiram para a região desafiadora do rio Ruzizi, na fronteira entre o Congo e Ruanda. Um local marcado por anos de conflitos e cheio de predadores. Por fim, chegariam ao rio Lualaba, onde ainda remariam mais 700 quilômetros até o destino final. It's gorgeous out right now. Jeez. Doesn't it just? Everything's gone great. Had a beautiful time. I think everyone's super stoked we took the chance, but hopefully we walk away from this just good memories. And remember, kids, don't cross international borders at home. Até então, a jornada seguia como planejado. Mesmo com os riscos constantes, o grupo mantinha o ânimo, impulsionado pela adrenalina e pelo desejo de explorar o desconhecido. Mas no dia 7 de dezembro, tudo mudou. Henry, Ben e Chris remavam bem próximos em um canal estreito, sob uma chuva leve. Alguns crocodilos deslizaram silenciosamente para a água. Eles se agruparam naturalmente. O canal tinha pouco mais de 60 metros de largura. Remavam tão próximos que precisavam alternar as remadas para não tocar nos remos uns dos outros.
3 homens contra um predador oculto. E então, isso aconteceu. We've had a terrible accident here. Henry just got taken by a crocodile. Chris percebeu um movimento rápido no canto do olho. Um crocodilo enorme, o maior que haviam visto em toda a expedição, surgiu de repente da água e alcançou Henry. No exato momento do ataque, Henry murmurou apenas 3 palavras. Oh, meu Deus! Não foi um pedido de socorro, nem um grito de dor. Era como se ele já entendesse o que estava acontecendo. O ataque foi rápido, preciso, definitivo. Chris ainda tentou processar o que via, mas já era tarde. Henry havia desaparecido. God damn. Oh. Damn it. Oh, Henry. Fuck. The crocodile took him right out of his boat. Hey, no. Wait. Just wait. No. I saw the whole thing happen. You saw it come out of the water. It was big. I mean, his head was half the size of that kayak. It was massive. It got him by the shoulder. Yeah, it was just like, it was right up there. Ben e Chris correram até uma vila próxima, mas os moradores, já acostumados a situações trágicas, recusaram-se a entrar no rio. Para eles, aquele lugar era uma armadilha mortal. O corpo de Henry jamais foi encontrado. Para sua companheira, Juliana Boring, a notícia foi devastadora. Ela planejava viajar para Uganda naquele mesmo ano e iniciar uma nova vida ao lado de Henry. Em vez disso, ficou com a dor da perda, mas também com o legado que ele deixou. No fim, Henry partiu fazendo aquilo que mais o descrevia, explorando o desconhecido em um rio que cobrava seu preço. Sua história serve tanto como um alerta sobre a força da natureza, quanto como um tributo a alguém que viveu sempre à beira dela. Por hoje é isso. Eu sou o Alexandre e agradeço por você ter ficado até aqui. Se curte nossos vídeos, não esqueça de apoiar, deixando o like e se inscrevendo no canal. Ah, e deixe também seu comentário. Eu leio e respondo todos, sempre que possível. Pode ter certeza.